Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais, é mais em tudo. Churrascaria Araguaia, a mais nova opção para o seu paladar. O Trilhando a História é sempre comprometido em levar a história de Rondônia, a cultura da Amazônia para todos vocês. E hoje não seria diferente. Nós vamos conferir uma exposição na Casa de Cultura Ivan Marrocos, que fala sobre a vida de um grande personagem da história do Brasil e, claro, para Rondônia, a figura de Roquete Pinto, este grande sertanista, médico e intelectual. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória e sua importância para a nossa região. Além também de a gente conferir hoje o Memorial Jorge Teixeira, a antiga Casa dos Governadores, e a primeira Prefeitura de Porto Velho e Câmara de Vereadores. Não saia daí, continue conosco. Tem mais um Trilhando a História. Trilhando a História. Encontram várias amostras, vários banners, eu diria, da vida do Roquete Pinto na cidade do Rio de Janeiro, né? Inicialmente no apartamento dele, né? Exemplificando a vida que ele tinha antes de vir com a Comissão Rondon para o estado de Rondônia, para a Amazônia. Ele veio com a Comissão Rondon para esse território, para conhecer inicialmente os índios e também para pesquisar. Ele dizia assim que as linhas telegráficas tinham um objetivo, mas um objetivo implícito que tinha nas linhas telegráficas era conhecer a região, era pesquisar, era fazer desenvolver. Esse era o real objetivo. Aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos, você em Porto Velho pode ter a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória de um grande personagem do Brasil, a figura de Edgar Roquete Pinto. O homem que no passado foi museólogo, antropólogo, sociólogo, cientista, médico, literário, escritor, pesquisador, membro da Academia Brasileira de Letras. E essa exposição faz com que você percorra um pouco dessa história, desse legado e passa a caminhar, como no passado o Roquete Pinto fez com a Comissão Rondon em 1912, conhecendo um pouco sobre a história da Amazônia. E essa foi a grande preocupação de Roquete Pinto, mostrar aos brasileiros o que o Brasil tinha de melhor, essa identidade distante e abandonada por todos aqueles que desconheciam a geografia da Amazônia. Essa é a história e a trajetória de um homem que leva o brasileiro a conhecer o brasileiro. A gente tem aqui nessa instalação, na exposição da Casa de Cultura, o que seria uma representação do escritório ou gabinete de Roquete Pinto no Rio de Janeiro. Sua mesa, sua escrivania, máquina de datilografar, da onde se originou grandes obras literárias, como a obra rondoniana, que representa uma homenagem a essa região de Rondônia e a figura de Marechal Rondon. Charuto, cinzeiro, suas prateleiras com seus livros que contribuíram para que esse grande personagem tivesse uma qualidade intelectual. Foi necessário conhecer outros grandes pensadores para que se formasse este grande personagem intelectual e pensador, a figura de Roquete Pinto. Minha urbe. Os familiares, amigos relatavam que no passado era comum você caminhar no apartamento de Edgar Roquete Pinto e encontrar muitos livros espalhados. Ele gostava de percorrer não apenas a intelectualidade e conhecimento, mas mergulhava de maneira profunda na sabedoria e na leitura. Conhecer o outro, conhecer o mundo, conhecer outros pensamentos para a sua formação. É dessa maneira que a gente observa que em seu apartamento, nessa representação de instalação,
nós temos o banheiro de Roquete Pinto, onde era muito comum se encontrar livros espalhados. E era só ali pegar um, tomar o seu banho, relaxar e viajar, conhecendo um pouco mais deste mundo. Aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos você é convidado a viajar no tempo e a trajetória de Roquete Pinto. Lembrando que nesse período, entre 1912 e em diante, Roquete Pinto trabalhou na instalação das linhas telegráficas nos estados de Rondônia, Mato Grosso e também deu uma grande contribuição no estado do Acre. É justamente no período em que ele faz parte da Comissão Rondon que ele consegue reunir um precioso, grandioso número de informações e dados, principalmente sobre as etnias indígenas, como no caso os índios Nambiquara. É esse estudo e essa grande contribuição de antropologia, do estudo étnico dessas regiões, de tribos indígenas e nativos que viviam na Amazônia, que faz ele publicar um livro chamado Rondônia. Pela primeira vez se escuta o nome do nosso estado, que ainda era reconhecido por outros nomes, como no caso Serra do Norte. É justamente Edgar Roquete Pinto que homenageia o nosso estado, homenageando com o nome de Rondônia o grande e mestre Marechal Rondon. É dessa maneira que a gente busca, através do Trilhando a História, revelar a identidade do nosso estado, perceber que em cada detalhe existe uma história importante. Roquete Pinto não apenas se debruçou sobre os livros em busca do conhecimento, do estudo para se aperfeiçoar, mas também ele produziu muitas obras literárias de sociologia, de antropologia, de estudo sobre as tribos indígenas e sobre a Amazônia. Mas esse também não foi apenas o seu único papel. Ele era um homem quase completo. Ele ajudou também na constituição da primeira radiodifusora no Rio de Janeiro, levando o som do rádio, a informação. Para ele, o rádio era sinônimo de educação, tanto que ele se empenhou bastante para que o governo brasileiro e outros segmentos da nossa sociedade pudessem se empenhar para trazer o primeiro rádio para o Brasil. E assim foi. Ele não apenas ficou no rádio, ele também ficou no cinema, ficou nas salas de projeções, proporcionou a educação, levar o conhecimento através das imagens eternizadas, como no passado, através do Major Thomas Reis, que fez as primeiras imagens desses índios da Amazônia e do trabalho da Comissão Rondon, do qual também Roquete Pinto fez parte. Este grande homem, brasileiro por natureza, mas brasiliano por vontade. Era assim que ele acreditava que o povo brasileiro deveria ser orgulhoso de ser brasiliano, dono da sua terra e da sua identidade. A história vai deixando a Casa de Cultura Ivan Marrocos, onde podemos mostrar para vocês um pouco sobre a trajetória e vida desse grande personagem do Brasil, importante também para Rondônia, a figura de Roquete Pinto. Agora nós vamos com destino à antiga Casa dos Governadores de Rondônia e hoje Memorial Jorge Teixeira. Convido vocês a nos acompanhar nessa história. Chegamos, enfim, então, ao Memorial Jorge Teixeira, a antiga Casa dos Governadores do Território Federal do Guaporé, ou Território Federal de Rondônia. No ano de 1948 foi inaugurada essa residência. Só que posteriormente o território acabou adquirindo este prédio e aí virando a moradia do principal personagem majoritário do cargo executivo de nossa região, a figura do governador.
Até o ano de 1990, aqui era a residência oficial do governador do estado de Rondônia. Então aqui, o último governador que residiu foi a figura então de Jerônimo Garcia de Santana. Já posteriormente o governo de Oswaldo Piana se transformou este espaço em um grande memorial em homenagem à figura do Jorge Teixeira de Oliveira, o nosso primeiro governador do estado de Rondônia, que deu uma grande contribuição para que todo esse sonho do Eldorado pudesse se concretizar com a vida de muitos migrantes que vieram de outros estados para essa região construir esse grande estado. Por isso, é necessário haver a preservação dessa história e dessa identidade tão importante para todos nós aqui de Rondônia. Na quietude da chapada, busco ouvir uma chamada de uma voz que vem do interior. E dos cantos da cidade, trama de necessidade de Maria, João, José e Agenor. Vou tentando despertar pra ouvir a palavra que revele o que sou em mim, mergulhar no turbilhão da... Dentro deste memorial ou deste pequeno museu existe uma grande história, a trajetória de um homem importante para o estado de Rondônia, que chegou aqui logo depois de ter sido prefeito de Manaus e lá ter exercido uma grande função como um grande gestor. Por isso, com esse currículo, acabou fazendo com que o ministro Andreasa justamente direcionasse a figura do Jorge Teixeira para se tornar então o governador do território federal de Rondônia e possibilitar a criação do estado. Para tal, este grande personagem construiu o nosso grandioso estado. Claro, fazendo a criação do Banco do Estado de Rondônia, criando a Seron, Beron, Teleron, CAERD, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e todas as instituições importantes que constituem o Estado. Além de abrir grandes estradas, ajudar na fundação de municípios como Vilhena, Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura. Rondônia deve a Jorge Teixeira todo um trabalho árduo, do qual a sua dedicação se resumiu à nossa região. Luzes descem aos montes sobre a lua cheia que acende, Itabirito, não Itabira, dos versos de Drummond. Nós vamos deixar então aqui o memorial Jorge Teixeira, antiga casa do governador, com destino à antiga prefeitura de Porto Velho e Câmara de Vereadores, um patrimônio histórico também que merece ser preservado. O que nós vemos ao fundo é a antiga prefeitura do município de Porto Velho. Essa edificação ela foi construída no início do século XX. Por volta do ano de 1924, ela foi adquirida pela Prefeitura de Porto Velho durante a gestão do prefeito Joaquim Tanajura, que adquiriu comprando do português figura de João Braga. Essa edificação, então, acabou sendo a Prefeitura de Porto Velho até o ano de 1969. Posteriormente, a construção do Palácio 31 de Março, hoje Palácio Tancredo Neves, aqui passou a ser a Câmara de Vereadores, até o ano de 1985, durante a gestão do prefeito Tomás Correia. E claro que a gente percebe que essa edificação, infelizmente, se encontra abandonada e deve, claro, passar por um processo de restauração para assim preservar a nossa história. Um porto, velho porto, recordações, escadas no barro, amarras nos galhos, pequenos sinões. Infelizmente, Porto Velho, como quase todo o estado de Rondônia, tem uma triste constatação. Infelizmente, nós não valorizamos a preservação do nosso patrimônio histórico. Há necessidade que as autoridades e que a própria população se conscientize o quanto é importante a nossa identidade, as nossas edificações, o nosso patrimônio material e imaterial ser preservado, porque é justamente ele que mostra quem somos, da onde viemos e que futuro estamos projetando para a nossa civilização. E alto calado, o trem apitava, pegando carga no plano inclinado.
Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Contamos um pouco mais sobre a história da Amazônia, a história de Rondônia, a nossa história, a nossa cultura e identidade. Terminamos o programa em frente à Loja Maçônica União e Perseverança, uma edificação e uma estrutura histórica preservada e restaurada. Uma edificação que é datada da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, já que a mesma foi constituída por parte dos seus operários. Aguardo todos vocês na semana que vem em mais um Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Churrascaria Araguaia, a mais nova opção para o seu paladar. Trilhando a História.